evangelizadores. Nesse momento em que os nossos corações, rejubilados, edificados no calor do trabalho, nós queríamos acrescentar ao que já foi visto e discutido nesse memorável encontro a nossa impressão sobre o trabalho de evangelização espírita da criança e do jovem. Sem dúvida é um empreendimento de tão alto valor que poucas pessoas têm se dado conta da sua abrangência e da sua extraordinária influência na formação da sociedade. Por mais que se fale na importância da evangelização, nunca se dirá o que ela mesma representa no progresso e na espiritualização da humanidade terrestre. Baseada nos postulados do Evangelho e da doutrina espírita, aponta rumos extraordinários à formação dos que reencarnam esperançosos e otimistas no sentido de rever o seu passado e construir o seu futuro em bases mais sólidas e espiritualizadas. Portanto, companheiros, todo o empenho, toda a nossa dedicação em função do trabalho de evangelização daqueles que retornam à vida terrestre é de suma importância para o futuro da humanidade. Sejamos, pois, na presente trajetória terrena, os lídimos representantes de Jesus junto àqueles que retornam à experiência física, esperançosos de reformar o seu passado e otimistas em relação à construção do seu. Nós gostamos sempre de falar positivamente e que as nossas palavras no momento não sejam interpretadas com algum sentimento derrotista. Mas nós, em termos de fé, temos poucas informações. E você sabe também, quanto eu, como é difícil conseguir dados, informações das atividades dos nossos companheiros espíritas. Se eu for dizer, se eu for fazer uma apreciação com os dados que eu possuo em termos de Brasil, essa apreciação não será tão boa quanto se espera. Mas eu acredito que, na realidade, todos estão trabalhando com afinco. Somente falta a nós, espíritas, de modo geral, a conscientização da coleta de dados e informações para que nós tenhamos uma visão realmente honesta do nosso trabalho em termos de movimento espírita brasileiro. É por isso que a gente encontra uma resistência no espírita em se identificar como tal, em colocar a sua instituição, né, transparentemente, dizer realmente quais são as atividades que executam, né, qual é o número de participantes, quantas pessoas frequentam o centro espírita. Nós aqui também no Rio Grande do Sul sentimos essa resistência, né, por parte dos líderes, né, por parte das lideranças espíritas, de prestarem a informação correta. É isso que constitui todos nós o mistério. O espírito é tão dedicado, faz tanto sacrifício, né, na realização de tantas tarefas nobres, ele tem uma aversão, me parece, em relação à coleta de dados e o fornecimento de dados àqueles que podem e devem fazer uma apreciação de modo geral. De maneira que falar em nome do movimento espírita brasileiro com dados concretos é bastante difícil. Ainda é um mito, né? Ainda é uma coisa a mistério, um mistério, porque realmente esses dados não nos chegam, né, da forma correta como deveriam. Mas percebe-se que há uma resistência, né, por parte das lideranças espíritas, dos presidentes de casa, dos presidentes das uniões municipais, dos conselhos regionais, há uma resistência em fornecer esse dado real. Percebe-se assim que parece que está se inspecionando, se supervisionando,
e as pessoas querem ter total autonomia e domínio sobre aquele seu reduto, né? E não passam as informações. Não há o interesse pelo movimento no modo geral. Não tem ainda essa noção de unificação do movimento espírita. A gente vê pela dificuldade da coleta de dados. Estamos conversando com Cecília sobre a questão da evasão do trabalhador espírita, da casa espírita, especialmente do evangelizador, que muitas vezes, né, muitos assumem a tarefa, começam o trabalho, se preparam, muitas vezes a instituição espírita investe naquela pessoa, né, encaminhando a cursos, a seminários, preparando o trabalho, a pessoa assume a tarefa com entusiasmo, mas de repente aquele entusiasmo desaparece e a pessoa some. Como é que você interpreta essa questão? Olha, essa questão é ser um pouco grave para quem se evade do movimento espírita. Porque nenhum de nós assume tarefas, especialmente a da evangelização, sem que tenha assumido esse compromisso antes de reencarnar. Porque não há improvisações. Todo mundo traz um roteiro de atividades, um objetivo ao reencarnar. Então, como as pessoas querem apressar o seu processo evolutivo, o seu progresso espiritual, pede uma tarefa como essa da evangelização para as novas gerações, porque é uma tarefa difícil, que exige muita doação pessoal. Chegado aqui, não querem cumprir comprometido, porque acham cansativo, porque se dizem sem inspiração para o trabalho, e outros dizem até não tenho vocação. O importante é que ele já assumiu esse trabalho, né, essa incumbência na vida espiritual antes de reencarnar. Será que ele não viu antes que ele tinha vocação? E as consequências, né, Cecília, desta falta de responsabilidade, né, de assumir o compromisso, né? A consequência da fuga ao compromisso assumido é muito grave. Por isso que diz que é um problema de certa gravidade no processo evolutivo de cada um de nós. Porque nós temos que nos lembrar que muitos outros espíritos reencarnaram dispostos a receber de nós a orientação da sua vida. Então os prejuízos não são só para aquele que se evadiu do compromisso, aquele que se descompromissou com uma coisa assumida conscientemente e anteriormente, mas daqueles que esperavam o nosso concurso e não tiveram, porque nós recuamos. Quando se fala na educação espírita, que os espíritas adoram, é tema que os espíritas adoram de maneira teórica, e citam quantidade de educadores que nem sabiam da existência do espiritismo. Aí eu me pergunto, como eles falam em educação espírita, citando gente famosa do passado, não há dúvida nenhuma, mas que não eram espíritas. Eles chegaram até a determinado ponto na interpretação dos objetivos e das bases da educação, mas não à luz do espiritismo. Quem trata da educação à luz do espiritismo somos nós, os evangelizadores, que não fazemos uso dos nossos títulos acadêmicos, porque para nós o maior mestre foi Jesus, seguido por Allan Kardec no aspecto didático e pedagógico também. De forma que tudo é uma questão de conceituação, de colocar as coisas no seu devido lugar. Respeitamos demais os mestres do passado que são citados por esses companheiros, mas não esquecemos que eles não são espíritas, não foram espíritas. Então há que criar ainda uma educação espírita, a não ser essa que existe dentro do movimento espírita e que singelicamente nós consideramos a evangelização espírita das novas